Então vamos lá, galera, vamos voltar aí, pessoal. Vamos falar agora de bens patrimoniais, porque o Exército, pessoal, ele segue a linha de classificação dos bens, porque existe uma legislação específica na parte de contabilidade e escrituração do patrimônio que exige que a linguagem, a escrituração, o registro, ele obedeça a alguns procedimentos. E o Exército, ele também, por ser um órgão da administração direta, ele é obrigado a seguir esses procedimentos. Então, tá aí umas classificaçõezinhas para a gente poder decorar, né, jogar para a massa do sangue e aplicar se cair na prova. Todos os bens patrimoniais sob gestão de qualquer OM do comando do Exército pertencem à União. Galera, eu falei isso aqui na aula. A pessoa jurídica é a União. O dono de tudo é a União. Quem responde por qualquer coisa é a União. O Exército, ele é apenas um órgão da pessoa jurídica chamada União. Beleza? Os bens patrimoniais adquiridos por força de convênios podem constituir exceção ao disposto neste artigo, desde que em tais convênios constem cláusulas específicas regulando a propriedade desses bens. Galera, o convênio, ele é regulamentado por um decreto chamado Decreto 6170. Ele regulamenta o artigo 116 da Lei 8666, a Lei do Capiroto. O convênio, ele é estabelecido por entes de esferas diferentes, órgãos e entidades que não podem ser da União, os conveniados. Ele tem que ser entre a União, ou entre o Estado, ou entre o Distrito Federal, ou entre o município, ou entre OS e OCIP. Ah, Rodrigo, eu tenho que saber isso? Não. O convênio, ele é uma outra situação, que ele pode haver a transferência de bens para essas esferas que eu citei, estadual, distrital, municipal, OS ou OCIP. Por isso que o convênio, ele é uma exceção. Mas aqui, tudo que for bem patrimonial aqui, sob o comando do Exército, ele vai pertencer à União. Então anota isso, joga para a massa do sangue. Para efeito deste regulamento, os bens patrimoniais da União classificam-se em... Bom, primeiro, quanto ao custo. Alto custo, os que forem avaliados a valor líquido contábil superior a 5 vezes o limite estipulado, né? Então, existe uma norma em que coloca os valores que seriam o limite 5 vezes ao limite, já é um bem de alto custo. Aquisições de materiais por meio de dispensa de licitação pelo valor previsto na lei que regula a realização de licitações e contratos na administração pública. O que é essa dispensa de licitação? Galera, como cai licitação na prova de vocês, nós temos aqui, só para vocês poderem lembrar, um flashback, um vale a pena ver de novo, um recordar é viver. Queria uma caneta que escrevesse. Uma vai escrever. Afastamento de licitação. Eu falei para vocês que a regra é licitar. Eu sou obrigado a licitar. Só que em algumas ocasiões eu afasto a licitação, eu não faço. São 3 as hipóteses. Nós temos a inexigibilidade, nós temos a dispensável, que ele também é chamado de dispensa de licitação, e nós temos a dispensada, que é a licitação proibida. De acordo ainda com a lei antiga, a lei 8666, a lei do Capiroto, essa aqui é a dispensa de licitação, artigo 24 da lei 8666. E como eu posso fazer aquisições diretas? Em
incisos 1 e 2, quando forem inferior a 10% da modalidade convite. Está aqui. Esse é o bizu para vocês. Quando eu posso adquirir bens diretamente, né? Bens e serviços comuns ou obras e serviços de engenharia. Eu faço sem licitar quando o valor for de até 10% da modalidade convite. E aí vocês vão lembrar da aula que eu dei lá de licitação. Tranquilo? Olha que flashback que vale a pena ver de novo. A lei nova de licitação é horrível. A lei nova veio para complicar a vida da galera. Bagulho doido. Juntaram pregão com as outras modalidades e jogaram tudo nessa lei. Então a galera vai entubar. Mas vamos lá. Beleza? Então, aquisições de materiais por meio de dispensa de licitação. Ah, Rodrigo, inexigibilidade na Lei 8666, prevista no artigo 25 e no artigo 13. E a dispensada, artigo 17, com a combinação do artigo 19. Tá aí. Beleza? Bom, de baixo custo, os que forem avaliados a valor líquido contábil igual ou inferior ao previsto na linha A deste inciso, ou seja, menos que 5 vezes do valor limite estipulado. Bens a valor justo de mercado, os que forem avaliados por comissão instituída para esse fim, com base no preço que seria recebido pela venda do bem no mercado na data da sua mensuração. Quanto à tangibilidade, bens tangíveis, também chamados corpóreos ou materiais, são aqueles que existem fisicamente, ou seja, passíveis de serem tocados. Aqui, ó. Toquei, ó. Tangível. E bens intangíveis, também chamados incorpóreos ou imateriais, são aqueles que não existem fisicamente, somente de forma abstrata, ou seja, não podem ser tocados. Geralmente, é que aqui a gente está tratando de exército brasileiro, mas as empresas lá no setor privado, a imagem da empresa é um bem intangível. Eu não posso tocar, mas esta imagem, esta marca, este brand tem um valor. Beleza? Quanto ao movimento, os bens patrimoniais tangíveis classificam-se em bens imóveis, os vinculados ao terreno, solo, que não podem ser retirados sem destruição ou danos, ou seja, eles ficam imobilizados, e os bens móveis, os que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia, sem alteração da substância ou destinação econômico-social. Aqui nós temos equipamentos, automóveis, utensílios. Aqui nós temos construções, terrenos, casas, prédios, beleza? Ah, e tem um detalhe que pode cair na prova de vocês. Pode cair na prova de vocês. A União, ela só pode alienar bens imóveis com autorização legislativa. Aonde está previsto isso? Artigo 17 da Lei 8666. E bens móveis só pode ser vendido a bel prazer da autoridade competente, ou seja, sem autorização legislativa. Beleza? E estes bens móveis, se eles forem inservíveis, ou seja, não presta mais para a administração pública, eles são então vendidos. Onde está previsto isso? Artigo 22 da Lei 8666. Inciso 4. Quanto à categoria, os bens móveis classificam-se em material permanente, os que têm durabilidade prevista superior a 2 anos, superior a 2 anos, superior a 2 anos, superior a 2 anos.
e que, em razão de seu uso, não perde sua identidade física nem se incorpora a outro bem, exemplo, uma geladeira, um freezer, um micro-ondas, uma televisão, isso seria um material permanente, de uma durabilidade superior a 2 anos. Material de consumo, o item, peça, artigo ou gênero alimentício, que se destina à aplicação, transformação, utilização, emprego imediato e, quando utilizado, perde suas características individuais isoladas. Papel, caneta, que a gente chama lá de resma, né? De papel, cartucho para impressora e tudo mais. Material de consumo porque ele é para consumo imediato. Cabe aos órgãos gestores responsáveis do comando do Exército cadastrar e controlar o ciclo de vida e situação patrimonial do material de sua gestão, catalogando, identificando pelo sistema corporativo de controle patrimonial utilizado no comando do Exército. Os procedimentos para inclusão em carga, descarga e atribuição de valores contábeis para os bens históricos serão regulados em norma específica, porque os bens de valor histórico, existe uma regulamentação do Exército para eles. Então, não é tão simples, por exemplo, a descarga de um bem histórico, né? As providências para a manutenção e controle dos bens patrimoniais são da responsabilidade da OM, que mantém sua guarda obedecidas às prescrições contidas na legislação pertinente. O comandante da OM determinará, sempre que julgar conveniente, a conferência quantitativa e qualitativa do material permanente em uso na sua organização, por meio de publicação em boletim interno. Galera, o comandante, ele tem autonomia, ele tem competência para determinar, por exemplo, inventário, que é o levantamento físico de todo o material da sua OM. Assim que ele desejar, desde que ele faça o quê? A publicação em BI. O comandante da subunidade determinará pelo menos semestralmente, a conferência quantitativa e qualitativa do material carga sob sua responsabilidade. Galera, tá aqui, ó, comandante da subunidade, semestralmente. Anota porque pode ser questão de prova. A variação patrimonial é decorrente da inclusão em carga, reavaliação, descarga ou depreciação de bens patrimoniais da OM. E aí, fechamos bens patrimoniais, vamos falar um pouquinho de suprimento. Suprimento é o item de material administrado, movimentado, armazenado, processado e transportado necessário às OM. O fornecimento de material pelos OP pode ser automático ou eventual. O fornecimento automático é realizado por meio de planejamento, tendo por base legislação específica, não sendo necessária a elaboração do pedido. O fornecimento eventual é destinado a atender necessidades não previstas, emergencial ou ocasional. Isso aqui, pessoal, eu dei o exemplo para vocês do DSUP, né? Do depósito de suprimento, e aqui está falando dos parques regional de manutenção, né? Eles podem fazer esse suprimento de forma automática de acordo com o planejamento ou, de repente, quando necessitar, eventualmente, né? Houve um caso esporádico, houve uma missão inesperada, um fator contingencial, então, eventualmente, essas OP, elas podem fazer esse suprimento aí. As guias de fornecimento, de remessa, de transferência ou de recolhimento serão elaboradas distintamente para material permanente de consumo por meio do Sistema Corporativo de Controle Patrimonial, utilizado no comando do Exército, contendo, entre outros, os seguintes dados. Aí vai estar lá, número da guia, origem, destino material, data de expedição, descrição de acordo, catálogo vigente, quantidade, unidade de medida, preços unitário total, valor total da guia, assinatura dos agentes da administração envolvidos no processo e aqui o número de estoque do Exército, que a gente chama isso aqui de número patrimonial. Galera, vocês devem, né, pela experiência de vocês, ter trabalhado no S4, ter trabalhado com a parte de gestão do patrimônio. Vocês sabem que o material permanente, quando ele é incluído em carga, ele recebe um número patrimonial. Isso cai na prova da SFESEX. A próxima aula que a gente vai ter é de gestão do patrimônio. Livro de contabilidade da Rosilane Mendes. Eu vou lá ensinar o passo a passo da inclusão
em carga e da descarga de um material. Nós vamos ver esse sequenciamento aí da aceitação e de como a gente faz, inclui o patrimônio desses bens aí permanentes. Já caíram várias questões, inventário físico, inventário rotativo, tudo ali. Vou passar esse bizu para vocês. Para a galera aqui do Chacal, o que cai está aqui, beleza? O item de suprimento deverá conter especificação técnica a ser identificado no sistema corporativo de controle patrimonial, utilizado no comando do Exército e gerido de modo a possibilitar o controle. Na minha época, era SICAPEX, Sistema de Controle e Administração do Patrimônio do Exército, SICAPEX. Eu não sei como é que é o nome agora, acho que tem um outro sistema aí que depois que eu saí, mas na época lá a gente operava com SICAPEX. O controle do suprimento destinado às necessidades de mobilização será regulado em legislação específica. Os seguintes suprimentos terão a distribuição e o desfazimento controlados pelo órgão gestor responsável: de alto custo, altamente técnicos, periculosos, escassos no mercado interno ou externo, material crítico, e que exigirem medidas especiais para obtenção, produção, industrialização e comercialização material estratégico. A classificação de um bem como controlado poderá ser temporária, razão pela qual as relações desses materiais deverão ser mantidas atualizadas. Para que o MOEM possa adquirir material classificado como controlado, deverá solicitar autorização ao respectivo órgão gestor responsável. Geralmente, pessoal, material controlado, um exemplo, a gente trata ali de explosivos, né? Não sei se, obviamente, a galera aí sabe ou deve saber que o Exército, ele faz a fiscalização externa de material controlado. E as OMs, para terem esses materiais controlados, tem que ter autorização de um órgão gestor responsável. Eu não posso trazer para o meu paiol, por exemplo, qualquer tipo de material controlado sem que eu tenha autorização e sem que aquele paiol lá ele esteja em condições de receber, porque isso aí pode dar merda. Compete ao OM classificar os bens como controlados, está do modo Exército. Os materiais que no interesse da defesa e do desenvolvimento nacionais devam ser submetidos à fiscalização e controle permanente, olha aqui, ó, do Comando Exército, produtos controlados, serão objeto de regulamentação específica. Eu estava acabando de falar isso. Então, existe uma regulamentação em que o Exército, ele é esse controlador, aqui, ó. E as empresas aí fora, que elas têm que lidar, por exemplo, com material explosivo, o Exército vai lá fazer a fiscalização e o controle desse material. Controle patrimonial, número do lote, quantidade, poder de destruição, uma série de coisas aí, que alguns dos companheiros aí, né, do Exército, provavelmente alguém já deve ter trabalhado nesse setor aí, que na minha época a gente chamava de setor de fiscalização, como é que é? Eu esqueci o nome agora, mas enfim, eu já trabalhei até uma parte de um tempo, assim, ajudando aquela galera lá. Esqueci agora o nome que se dá aí, beleza? Nível de suprimento é a quantidade de material mantido em estoque em determinado AP ou OM da seguinte forma. Bom, nível operacional. Quantidade autorizada como estoque normal de trabalho entre recebimentos sucessivos de suprimento. Beleza? Então, aqui esse nível operacional, galera. Ó, estoque normal de trabalho. Beleza? Nível mínimo, quantidade mínima de determinado suprimento a ser mantida em estoque, constituindo reserva de suprimento para atender às necessidades em qualquer caso de interrupção ocasional do fluxo de fornecimento. Nível máximo, soma das quantidades referentes aos níveis mínimo e operacional e que normalmente não deverá ser excedido. Então, olha só, a gente tem um nível operacional que é o normal, a gente tem um mínimo, né, ali, a ser mantida no estoque, que é uma reserva, e a gente tem um nível máximo que ele é a soma do operacional e do mínimo. É uma forma de vocês lembrarem disso na hora da prova.
Os níveis de suprimento mínimo e operacional e os procedimentos de controle serão regulados por legislação específica. Beleza? Galera, próxima aula a gente continua aqui do artigo 57. Então, hoje, pelo meu horário aqui, eu tive um atraso, por isso eu não dei mais conteúdo para vocês. Eu encerro aqui a minha aula. Próxima aula, a gente começa do artigo 57, vai direto, pegando as gaivotas, anotando as palavras-chave, jogando o bizu aí para a massa do sangue. Beleza? Então, galera, tamo junto, foco na missão, vamos pegar esses 73% aí, e dessa galera aí, alguns, se não todos, né, sairão oficiais do Exército Brasileiro aí, vão realizar os seus sonhos, vão ficar ricos, famosos, viajar o mundo inteiro aí, e tamo junto, pessoal. Precisar de qualquer coisa, chama o Digão, PQD aí, estamos sempre prontos para a missão. Papai do Céu abençoe a todos, tamo junto, galera.